sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê e hoje nós vamos falar sobre os meus livros preferidos da Agatha Christie. A Agatha Christie é uma das minhas autoras preferidas e eu já indiquei alguns livros dela que eu acho que no vídeo de leitura de clássicos e, bom, sempre vai ter indicações de livros dela por aqui, mas a minha amiga Natane, que também tem um Instagram literário, que é o Livros para Viver. É um Instagram, assim, uma conta maravilhosa. Ela tem um ótimo gosto, então deem uma conferida lá. Ela pediu para eu fazer algumas indicações de livros da Agatha Christie. A Natane não tem muita sorte em gostar dos livros da Agatha Christie. Eu estou ciente de que existe, na verdade, ciente assim, saindo da minha própria bolha, da minha casa, da minha família e de algumas pessoas com quem eu convivi, na internet eu vi bastante gente que não gosta da Agatha Christie e é uma questão de gosto, né? Eu ouvi dizer, tem gente que não gosta porque acha que ela tem uma fórmula, e ela tem, realmente é uma fórmula que dá certo. Existem livros que são parecidos, mas existem livros que são muito inovadores. E, bom, aí vai de experiência, né? Eu vou fazer aqui um guia rápido de livros que eu gosto. Aí nessa questão também é uma questão de gosto pessoal. Eu não peguei, por exemplo, Assassinato no Expresso do Oriente, não porque ele é batido, mas é porque ele não é um dos meus preferidos. Então o tema do vídeo de hoje é os meus preferidos da Agatha Christie. Eu li bastante, não sei quantos, não contei. Eu já contei, umas vezes eu já contei, mas eu já passei da minha contagem e eu não lembro quantos que eu li nas minhas contagens. Eu teria que contar de novo, mas não é uma coisa significativa para mim, essa questão de números dos livros dela. Eu só tenho medo de quando eu acabar de ler todos os livros dela. Tem vezes que eu estou mais leitora dos livros da Agatha Christie, tem vezes que eu estou menos leitora também. Existem livros que eu não gostei, fatos. Eu acho assim que quando você tem um autor que já escreveu muitos livros, por exemplo, a Agatha Christie, ela mesma, o Stephen King, quem mais que poderia ter? Bom, só vem os dois na minha mente. Então, você não é obrigado, só porque é um autor é meio que o seu preferido, que você gosta de ler, que ele é o seu gênero conforto ou tudo mais, você não é obrigado a gostar de tudo que ele escreveu, certo? Então, é isso. E as pessoas também não são obrigadas a gostar do seu autor preferido. Aceitem as diferenças. E, como eu disse, né, eu descobri mais sobre pessoas que não gostam tanto da Agatha Christie assim, fora da minha bolha da vida pessoal, da vida offline, né? Sei lá, a vida na internet, eu só tinha conhecido um rapaz, que o nome dele é Luiz. Tipo, Luiz. Ama Agatha Christie? Não ama Agatha Christie. Ele falou que ele tinha abandonado os livros dela porque ele cansou de não ter acertado quem que era o culpado do crime. Foi isso que ele me disse e isso faz muito tempo. Faz, uns 15 anos, acredito eu. Mas então demorou assim uns 10 anos para eu começar a encontrar pessoas que não gostam da autora. Mas não tem problema, vamos conversar aqui e aí se você não gostar da autora, não tiver gostado, quem sabe você encontra uma nova listinha para dar uma chance para ela. E também se não gostar, tá tudo ótimo. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar é O Inimigo Secreto. Eu já mostrei esse livro aqui no livro de leitura de clássicos. E por que a Agatha Christie estava ali nos clássicos? Porque eu considero a Agatha Christie como um clássico. A gente tem que pensar que ela nasceu em 1890 e ela morreu em 1975. Ela começou a publicar lá no começo dos anos 20. Eu acho que o primeiro livro é, na verdade, no fim da Primeira Guerra Mundial e ela publicou até a sua morte, em 75. Então você pensa que ela é uma autora que ela cobriu praticamente
o século XX inteiro. Então a gente vai ter questões da Primeira Guerra, a gente vai ter questões da Segunda Guerra, a gente vai ter questões da Guerra Fria. E você também tem que estar focado que ela é uma escritora inglesa. Nessa época, né, ela tem origens ricas, então ela era uma inglesa rica. A maior parte dos livros dela vai falar da alta sociedade inglesa como forma de crítica, então ela critica o ambiente em que ela vive. Ela não passa a mão na cabeça de absolutamente ninguém, então ela vai trabalhar com arquétipos, com estereótipos, e ela critica tudo e todos, com exceção de mocinhas. Então as mocinhas, aquelas jovens que estão trabalhando para crescer na vida, ou elas são ricas, mas têm uma personalidade forte, elas geralmente são as que lideram, assim, os livros da Agatha Christie no geral. Mas ela vai criticar muito os próprios ingleses. Talvez uma das coisas que eu vi recentemente das pessoas que não gostam dos livros dela essa questão, né, de ela focar mais na sociedade rica e criticar talvez algumas outras nacionalidades, mas a questão é que, na verdade, os ingleses são os que mais aparecem aqui e ela não passa a mão na cabeça de ninguém tirando dessas mocinhas. Ou seja, ela critica, sim, a sociedade inglesa da época. Eles são fofoqueiros, às vezes eles são mente fechada, tem várias questões aqui e é só prestar atenção. Enfim... então é legal que, mesmo que ela, em alguns livros, ela tenha a fórmula, a crítica, ela tá sempre presente, o modo de viver dos ingleses tá sempre presente. A gente pensa assim, às vezes ela vai falar o que tem no café da manhã e é uns negócios muito esquisitos, muito nojentos. Mas era a comida deles e talvez ainda seja a comida deles. Então é um registro de uma época e é claro que ela, sendo uma inglesa de origem rica, ela também pode ter, né, as suas próprias impressões meio deturpadas em alguns pontos. Ela também faz bastante crítica aos americanos, mas aí a gente também tem que pensar que o pai dela era americano, então eles aparecem aqui, ela retrata os americanos pela visão dos ingleses, mas como é uma questão de crítica, é isso. Né? Então, se você for parar pra pensar, ela tem um pai americano também. Então, ela tá fazendo uma crítica do jeito dela, na visão também dos ingleses, mas ela tem essa convivência com os americanos também. Então, basicamente é isso. Eu acho que é um bom recado, né, no geral. Porque existem muitas pessoas que estão criticando a Agatha Christie por algumas coisas que estão no livro dela, mas tem que parar pra pensar que isso faz parte dela criticando a sociedade dela na época, e não só uma espécie de preconceito enraizado. Então, o primeiro livro que eu vou indicar aqui é O Inimigo Secreto. O Inimigo Secreto foi um dos primeiros livros que eu li dela, assim, tá entre, eu acho que os 10 primeiros livros que eu li. Não foi o primeiro foi Um Corpo na Biblioteca. Mas eu gostei muito desse porque é um casal jovem. Então a gente tem o Tommy e a Tuppence e eles têm as idades somadas deles, dá 41 anos. Então eu imagino que um tem 20 e o outro tem 21. Quem é quem não sabemos. O Tommy é agradavelmente feio e a Tuppence, ela é aquela mocinha bem típica da Agatha Christie. Então ela não tem muito dinheiro, mas ela tem muita personalidade, ela é muito esperta. E o Tommy, ele tem origens mais nobres, assim, ele tem um tio rico, mas ele não quer depender desse tio rico. Ele foi lutar na guerra, sobreviveu, ela também, a Tuppence também trabalhou na guerra, mas aí a guerra acabou e aí estão os dois paupérrimos. Eles se encontram, por acaso, saindo de uma estação de trem e vão tomar um cafezinho. Quando eles estão lá, chegando nesse café, o Tommy fala assim, que engraçado, eu ouvi uns homens falando sobre uma tal de Jane Finn. Daí a Tuppence não tava nem aí, eles, né, só conversaram sobre como estava a situação deles, como eles estavam sem dinheiro, e eles decidem abrir uma agência de negócios que se chama Jovens Aventureiros LTDA. E a intenção deles é fazer qualquer tipo de serviço meio desagradável,
Poderia ser, sei lá, talvez até alguma aplicação de golpes, não sabemos. Mas serviços, assim, duvidosos. E eles anunciariam no jornal e seriam pagos, talvez por isso, por esses serviços. Então, quando eles estão saindo do café, cada um vai para um lado. E a Topsy é abordada por um homem que estava no café e ouviu essa conversa. E ele a convida para uma reunião no dia seguinte e para propor um negócio. Quando ela vai lá, é um negócio meio duvidoso, ele quer que ela se faça de americana no internato francês e ela não entende por quê, ele também não quer explicar o motivo, mas quando ela fala o nome dela, ela fala o primeiro nome que veio à mente, que é Jane Finn, que é aquele nome misterioso que o Tommy comentou com ela e ela nem tinha para esse nome naquela hora. Quando ela fala que o nome dela é Jane Finn, o cara fica doido. Ele fica, quem que falou isso pra você? Quem que deu com a língua nos dentes? Foi a Rita? E aí ela pensa assim, ih, tem alguma coisa aí. E aí ela volta, né, a se encontrar com o Tommy e ela consegue um pagamento por manter todo esse encontro em segredo. E eles vão então investigar quem que é a Jane Finn. E enfim, a gente sabe que, pelo prólogo, que a Jane Finn é uma jovem americana que estava carregando os documentos no fim da guerra. E é só isso que a gente sabe. Então eles vão investigar e assim, é muito divertido. Eles são meio atrapalhados e é um romance sobre espionagem. Tem fãs. Dentro de toda a gama de fãs da Agatha Christie, existem fãs que não gostam dos livros da Agatha, que são sobre espionagem. Eu também confesso que eu não sou exatamente muito fã, mas eu sou muito fã desse aqui. Eu já li várias vezes. Eu acho que eu sei esse livro de cor. Mas, enfim, é um dos meus livros conforto. E é muito, muito legal. Esse casal aqui, eles vão estar em outros livros da Agatha Christie e são os únicos personagens que eles seguem uma ordem cronológica, assim. Não que você precisa ler esse aqui para ler outros livros. Tanto é que nessas edições novas da HarperCollins, eles ainda não publicaram esse aqui. Eles publicaram Pressentimento Funesto, que eles vão ter lá pelos seus 40 anos. Mas são personagens que envelheceram com a Agatha Christie. Eles são quase da mesma idade que ela, assim, na verdade. Eu acho que eles têm uns 10 ou 8 anos de diferença só, a Agatha Christie e essas personagens dela aqui. Então eles vão envelhecendo junto com ela. Um dos últimos livros dela, que é O Portal do Destino, é com eles e eles também estão velhinhos. Agora, como segundo livro, eu vou falar do Brinde de Cianureto, que vocês já receberam spoiler quando eu mostrei agora há pouco, né, as edições novas da HarperCollins. Eu tô fazendo a minha coleção nova, ela tá aqui atrás. Eu tenho alguns poucos ainda, mas eu tenho os meus livros antigos da Agatha em outra estante também. A minha intenção é transformar a minha coleção nessa aqui. Enfim, é uma nova tradução, nova revisão, mas eu ainda não consegui me desfazer dos antigos. Se você tiver interesse em ver meus livrinhos de sebo, são todos praticamente de sebo. Por muitos anos, a minha ideia de ter coleção da Agatha Christie era que todos fossem de sebo, porque eu gosto muito de ler livros da Agatha Christie com letras de máquina de escrever. É muito legal, você entra num ambiente, assim, faz parte, né, da aventura, na minha opinião. Então também é por isso que eu estou com dificuldade de me desfazer deles, mesmo que eu esteja refazendo a minha coleção com esse aqui, né? Enfim, voltando, no Brinde de Cianureto, a gente vai ter um grupo de pessoas num jantar, num restaurante. E quando eles estão brindando, uma mulher morre. Esse aqui é o típico caso da Agatha Christie. Então, você tem um ambiente fechado com um número de suspeitos limitado e um deles cometeu o crime. Acontece que só 6 meses depois da morte dessa mulher é que o marido dela, o viúvo dela, vai receber uma mensagem dizendo que sua esposa tinha sido assassinada. E com isso ele começa a investigar a morte da esposa.
Quando vai fazer 1 ano da morte dela, ele chama todo mundo, exatamente todo mundo que estava nesse jantar, para, né, fazer um teatro da morte dela. Isso parece de muito mau gosto, né? Mas ele tem intenções investigativas. Acontece que ele vai morrer do mesmo jeito que ela. E aí, o seu amigo, o Coronel Reis, que aparece em outros livros da Agatha Christie como investigador também, vai entrar na jogada e vai pensar assim, aqui, o que tá acontecendo aqui? Ai, vocês têm que ler e ver. É muito, muito, muito legal mesmo. Se não me engano, aqui tem uma das primeiras menções que eu li da Agatha Christie. Eu li esse livro com 13 anos pela primeira vez. Mas vai ter uma das primeiras menções que eu vi como leitora a América do Sul, por exemplo. E assim, gente, pensem em ingleses de uma camada rica falando de América do Sul. Esse livro é dos anos 40. Então, é de 45. Foi publicado em 45. Então, ela escreveu ou em 45 ou antes, né? Imagina como é que era a visão dessa galera sobre a América do Sul. Provavelmente não tão boa assim. O Hastings, que é o parceiro do Poirot, né? O Watson do Poirot, viveu na Argentina. Mas assim, geralmente nos livros da Agatha Christie, quem vai passar um tempo na América do Sul é porque teve algum problema lá na Inglaterra, seja financeiro, seja com a lei e tudo mais. Então assim, esteja preparado para esse tipo de estereótipo e, na minha opinião, não tem nada de errado com isso, porque o que a Agatha Christie, numa época sem internet, sem muitas informações, vai saber de América do Sul. E às vezes isso realmente acontecia, né? O pessoal com problema lá na Inglaterra resolve sumir na América do Sul. Que nem quem tá assistindo The White Lotus, a 3ª temporada, sabe que os americanos gostam de sumir pra Tailândia. Então, é tipo isso. Vai ter esse tipo de coisa aqui, mas assim, é uma passagem bem simples. E enfim, e só, né, um adendo aqui, eu falei assim, Agatha Christie sem internet, como é que ela ia saber e tal? Gente, estamos num mundo que mesmo com internet, muita gente não pesquisa ou não tem fontes decentes ou reproduz informações falsas por aí sobre até coisas literárias, né? Um dia no futuro eu vou entrar nesse assunto aqui nesse canal. Então, assim, imagina em 1945, né? Bom, aqui temos a Hora Zero. Na Hora Zero, a gente vai ter como detetive conhecido o Superintendente Battle. Ele aparece em alguns livros da Agatha Christie, esse aqui é o último dele. É uma pena que é o último e inclusive é o livro que mais apareceu a família dele aqui. Geralmente ele é bem reservado, né? Mas existe um detalhe da família dele que vai ser crucial para a solução desse caso. E é muito legal ter isso aqui. Nesse livro aqui, a gente vai ter uma senhora que ela está muito doente, mas ela chama um pessoal conhecido dela para passar o verão na casa de praia dela, né? Se divertir e tudo mais. Então pensa assim que é um estilo meio Dalton Webb aqui, né? Uma pessoa rica com uma casa de praia enorme, chamando o pessoal para ficar lá e curtir. Bom, mas assim, ela é engenhosa também, essa senhora. Então ela gosta de causar. Então ela chama um grupo de pessoas assim que talvez dê uma tretinha entre eles. Eles já têm problemas prévios, por exemplo. Existe um casal aqui que estava se divorciando e ela chama os dois e os dois vão. Então assim, temos tretas familiares aqui e tudo mais. Acontece que teve um dia, uma noite na verdade, eles estavam todos reunidos depois do jantar e tal. E aí um senhor, vai comentar de um caso que é um caso policial na corte, né? Porque ele trabalha com lei, ele é um profissional da lei. Ele comenta sobre um caso antigaço com que ele trabalhou, que era sobre uma criança
que matou outra com uma flechada. E essa criança agora, que era criança antigamente, né, está adulta e vive livremente por aí. E aí todo mundo fica, nossa, imagina, essa criança pode estar aqui entre nós, né? Tem alguns aqui que estão aqui, que a idade bate. Enfim, mas ele joga essa e aparentemente o jeito que ele joga essa informação, é como se ele tivesse reconhecido essa criança ali, agora adulta. Bom, mas todo mundo vai dormir. E aí no dia seguinte o que acontece? Este senhor está morto. E aí você fica, meu Deus, o que aconteceu? Uns dias depois, quem morre é a anfitriã. E a anfitriã com certeza foi assassinada. O senhor, vocês leem aí para saber. Mas a anfitriã com certeza foi assassinada. Sua cuidadora foi dopada, então ela dormiu, ela não viu o que estava acontecendo. E aí a senhorinha, dona da casa, foi assassinada. Quem matou? Por quê? O que está acontecendo aqui? Aquela criança está mesmo na casa? Vamos trabalhar todas essas dúvidas aqui nesse livro. É muito, muito bom. Agora eu vou trabalhar com um dos mais famosos, né? Um dos detetives mais famosos, que é a Miss Marple. Ainda não chegamos no Poirot, vamos chegar nele. Esse livro aqui eu já mostrei também, é uma primeira edição desse livro aqui, que em português é A Testemunha Ocular do Crime. O que acontece? A Miss Marple tem uma amiga, e essa amiga está viajando de trem, está indo lá visitar a Miss Marple no Natal. E quando o trem, quem já viajou de trem deve ter prestado atenção, que existem momentos quando o trem vai passar por uma estação que ele começa a ficar mais lento, né? Bem antes da estação ele já começa a ficar bem mais lento. Então, independentemente de quão rápido ele estava, você consegue ver o que está acontecendo ao redor, nas proximidades, né, da estação. E ela vê uma mulher sendo estrangulada. Então, da janela do trem, ela vê essa mulher sendo estrangulada e ela vê aqui o horário que essa mulher foi estrangulada quando eles chegam na estação. E nisso, ela chega depois na vila da Miss Marple e ela conta pra Miss Marple, eu vi isso acontecendo. Ninguém leva essa senhora a sério, né? Ela vai pra polícia, a polícia não leva a sério. E a Miss Marple, ao contrário da polícia, leva o que a amiga viu muito a sério. Fica lá, mas qual que é desse crime? Quem que era essa moça? O que ela fez? Por que ela foi morta? E baseado nos mapas da viagem dessa amiga, ela descobre em que propriedade esse crime aconteceu. E nisso ela vai contratar uma jovem que tem experiência em ser governanta para trabalhar, né? Ela vai contratar essa jovem como, na verdade, espiã. Espiã da própria Miss Marple, porque a Miss Marple é velhinha, ela não tem nenhuma desculpa para entrar naquela casa. E essa jovem, ela vai ser contratada, como ela já tem experiência como governanta, ela vai ser contratada como governanta dessa propriedade em que a Miss Marple e a amiga dela acreditam que esse crime aconteceu. Um detalhe muito interessante é que essa jovem contratada como governanta, na verdade, é formada como professora de matemática. E a gente tem aqui nesse livro já falando assim, que ela desistiu da carreira de professora, porque ser governanta paga muito mais. E digamos assim, que ela estava já desiludida com a carreira de professora, então assim, a gente já tem esse tipo de problema acontecendo bem antigamente. Mas esse livro é muito legal e é aquele tipo de livro que você tem suspeitos que não querem que sejam suspeitos. O Hora Zero também é assim. Na verdade, o Brinde de Cianureto também é assim. Existem suspeitos que você tá torcendo pra, pelo amor de Deus, não ser ocupado, porque você gostou muito deles. E é muito, muito legal. Bom, agora a gente finalmente chegou nesse queridinho, que é o Poirot. Esse aqui são os crimes ABC. Quer dizer, né, o livro Os Crimes ABC.
Nesse livro aqui, o Hastings, ele já tá morando na Argentina e ele vai visitar a Inglaterra e vai fazer uma visita pro Poirot. Quando ele chega lá no escritório do Poirot, o Poirot, ele está, tipo, intrigadíssimo, ele está intrigadíssimo com uma carta que ele recebeu. E nessa carta, essa carta na verdade é um desafio. Ele está sendo desafiado a resolver um crime que ainda não aconteceu. E aí acontece que eles perdem esse desafio. Não é um spoiler, isso faz parte da sinopse. Eles perdem esse desafio porque o crime vai acontecer. E é uma pessoa de letra A que morreu. E aí depois vai vir uma pessoa de letra B que vai morrer. E uma pessoa de letra C que vai morrer. E aí depois eu paro por aqui a contagem, né? Porque a gente tem A, B, C. E acaba aqui. Não, os assassinatos não acabam aí. Tem mais coisa por trás, assim. Mas é muito, muito misterioso. Você fica assim, gente, mas quem que é? Como é que eles vão descobrir isso aí? E assim, tem uns momentos que você fica assim, gente, o Poirot não vai solucionar esse crime. Não vai rolar. E é muito intrigante. E é um livro que, assim, ele é antigo. Ele é de 1936. Ele é do ano que uma das minhas avós nasceu. E assim, é muito interessante você ver que esse criminoso, ele tem todas as características de um serial killer. E para quem gosta de true crime, né, sabe disso. E ao mesmo tempo, foi escrito numa época, assim, uns 30 anos antes, né, ou 40 anos antes, não, uns 30 e poucos anos antes de ter todo esse desenvolvimento do que é um serial killer, de qual que é o modus operandi, né, desse serial killer. Então aqui temos um estudo da Agatha Christie sobre true crime na ficção e ela super reproduziu aqui a mente de um deles, né? Então é muito interessante esse livro aqui e até pensar em como ela previu esses detalhes que hoje pra gente, pra quem acompanha esse tipo de coisa, é tão básico, né? A gente tem um livro de 1936 que é uma ficção, mas já mostrando aqui, né? Provavelmente de muito ler jornal e ver essas notícias, ela já tinha meio que traçado aqui as características de um. É muito legal. E aí a gente vai para uma menção honrosa, que eu também já falei desse livro aqui, que é para as meninas que gostam também de um romance. Existem 2 livros da Agatha Christie que... eu tenho um aqui, só um minuto. Existem alguns livros da Agatha Christie que pegam as pessoas que gostam de romance. Eu não ia indicar esse aqui, mas tem o Homem do Terno Marrom. O meu, na edição nova, tá no plástico ainda, porque eu não reli. Eu estou relendo, eu compro os livros e eu tô relendo. Esse livro aqui é muito legal, mas é sobre uma jovem bonita que vai fazer uma investigação de quem é o Homem do Terno Marrom, mas tem um rapaz suspeitíssimo no mesmo navio que ela, porque assim eles vão estar num navio. E só que ele é um crush, gente, mas ele é suspeito. Então, assim, pra quem gosta de romance e quer ler uma Agatha Christie, quer começar, começa por esse aqui. Esse aqui é muito legal. E também tem esse aqui, que até quando eu indiquei a minha amiga Luísa já pegou, já leu, que é sobre uma vilazinha. Tem a Miss Marple, mas a Miss Marple aparece mais no final. Existem alguns livros da Miss Marple que a Miss Marple soluciona o crime, mas ela não é a personagem principal, ela não está ali em todas as cenas. Existe também alguns do Poirot que são assim, por exemplo, Um Gato Entre os Pombos, o Poirot vai aparecer no final. Tanto é que quando o Poirot aparece, na primeira vez que eu li esse livro, eu nem sabia que ele ia aparecer. Fica assim, o quê? Isso é um livro do Poirot? Enfim, esse livro também é muito bom, Um Gato Entre os Pombos. Nesse aqui a gente vai ter umas cartas misteriosas sendo mandadas. Esse aqui é A Mão Misteriosa, The Moving Finger, mas em português A Mão Misteriosa. Então tem umas cartas misteriosas sendo mandadas para o pessoal que mora nessa vilazinha
e só com intrigas e mentiras. E nós temos aqui dois irmãos, né, um rapaz e uma moça, que estão morando, alugando uma casa, porque esse rapaz, ele era piloto, mas ele se machucou na guerra e o médico falou que ele precisava deixar Londres e ir para o campo para se recuperar. E eles também acabam sendo vítimas dessa intriga e vamos ver quem que é, né? E no meio dessas intrigas todas começa a morrer gente. Então, primeiro morre uma senhora, não uma senhora de idade, mas uma senhora como Senhora Moraes, uma mulher casada, né? Ela morre e você fica tentando entender por quê, mas você sabe que existe uma conexão entre essas cartas e a morte dela. Enfim, é muito legal esse livro aqui, ele é meio que uma menção honrosa mesmo. Ele tá entre os meus preferidos, sim, na verdade. Eu estou chamando de menção honrosa, mas é que ele, entre esses que eu mostrei, ele não entra assim, meu Deus, no mais maravilhoso de todos, mas assim, é um livro que eu gostei muito, muito de ler, da experiência de estar lendo esse livro. Então ele entra aqui também. E também nem descobri quem era o culpado. Então essa, na verdade, essa aqui que é a menção honrosa, né? Para quem gosta de romance. A Moving Finger também tem romance. E aí a gente entra também no Noite Sem Fim. O Noite Sem Fim, ele é uma menção honrosa porque, na verdade, ele é um livro que causa desconforto. E ele é um livro que me causou a mesma sensação do que o Morro dos Ventos Uivantes. Que é um livro, assim, que eu ponho como um dos meus preferidos, só que eu não ponho esse livro como um dos meus preferidos pelo prazer de ler esse livro, mas pelo desprazer de ler esse livro, pela forma como a autora consegue trabalhar personalidades detestáveis, todo mundo horroroso naquele livro, e aí você fica pensando, o que tem de errado? Você fecha o livro, você nem tá lendo esse livro mais, mas você vai lá, tipo, cozinhar, e aí você fica, o que tem de errado com essa galera? Aqui é a mesma coisa, você fica assim, o que tem de errado aqui? Nossa, que tipo de pessoa tem aqui nesse livro? Que absurdo! E você fica muito bolada, principalmente no fim. Depois que você termina de ler, você vai passar vários dias assim, não gostei desse livro. Nossa, que péssimo e tal. E esse é um dos livros preferidos da Agatha Christie, ela mesma. Mas é porque o jeito que ela construiu as personagens aqui e a forma como ela entra, porque é narrado em primeira pessoa, e a forma como ela entra nessa história, dentro da personagem, mostra todo o talento da Agatha como escritora. Então, esse livro, ele entra nessa menção honrosa por causa disso. Ele é um livro que me deixou perturbada, mas essa perturbação eu acredito que seja proposital. Então, ele é como um vinho, ele fica melhor com o tempo. E existe também um outro livro que aqui eu não vou ter comigo ainda, mas E Não Sobrou Nenhum, o antigo caso dos 10 negrinhos. Esse livro é muito legal, ele é um dos mais famosos e é por isso que eu deixei por último. Eu acho que, penso, né, na verdade, que muita gente conhece a história desse livro, mas ele é muito, muito bom. Então, assim, nós temos uma ilha que se chama Ilha do Negro e ela é propriedade de uma pessoa rica e misteriosa. Cada um acha que a ilha é propriedade de uma pessoa X. E 10 pessoas são chamadas a essa ilha. Inicialmente nós vamos acompanhar 8 pessoas chegando na ilha. E elas estão indo para lá porque receberam uma proposta de emprego. Ou uma carta, ou um convite, seria muito bom que você fosse lá, ou tem um serviço ali que eu acho que você vai ser perfeita para isso. Então eles vão tudo para essa ilha, tem uma propriedade grande lá. Cada quarto dessa ilha, cada quarto dessa casa tem um quadrinho com uma cantiga antiga, que é a cantiga dos 10 negrinhos.
E aí é uma cantiga que parece muito com a dos 10 indiozinhos, né? Então vai acontecendo alguma coisa com cada um das personagens dessa cantiga e aí vai sobrando só poucos, né? Tipo, começa com 10, depois vai pra 9, depois vai pra 8. E lá também, na sala de jantar, você tem essas miniaturinhas, essas figuras, realmente aqui, né? Que nem as minhas figuras que tem aqui, tem os 10 negrinhos aqui. E aí, o que acontece é que depois do jantar, enquanto eles estão ali, todos eles escutam que eles são culpados de terem. Eles são culpados da morte de alguém. E aí eles vão falando, essa gravação vai falando um por um. Então, fulaninho matou, é responsável, quer dizer, matou não, né? Mas é responsável pela morte do Beltraninho em 1934. E aí todo mundo fica, o quê? E aí vai, até passar todo mundo é responsável pela morte de alguém. E na manhã seguinte, um deles amanhece morto. Então, vai ter um corpo lá, vai ter uma pessoa que morreu. E aí todo mundo fica assim, meu Deus, essa pessoa morreu, e aí? E os 10 negrinhos que estavam aqui, agora são só 9. Então, vai acontecendo esse mistério. E com certeza alguém de lá que é responsável por esse crime. E você tá ali, nessa ilha, não tem como sair de lá. E alguém morreu e você tá sendo culpado de um suposto crime aí. E você tá o quê? Com medo de ser o próximo, né? Porque você tem a cantiga ali, você sabe que daqui a pouco vão ser 8. Só 8, né, que vão sobrar. E aí vai. Então é muito legal esse livro. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui os seus livros preferidos da Agatha Christie. E principalmente se for diferentes dos meus, vai ser melhor ainda, porque talvez tenha algum que eu não li. Com o tempo, né, vai ficando mais raro, né, esses livros da Agatha Christie que eu não li. Mas sempre tem uns que a gente ainda não leu. E, por exemplo, Poirot perde uma cliente, ainda não li esse. Então, vamos trocar umas figurinhas sobre os livrinhos da Agatha. Tchau, tchau!